Você já deve ter se impressionado com a diversidade gigante de cores que existe na natureza. Você já se perguntou por que essas cores surgem e como elas se estabelecem? Essas cores provavelmente têm alguma função na natureza. E para entender melhor como essas cores surgem e como elas se estabelecem na natureza, nós vamos conversar com o Marco Elias. Ele é pesquisador na Universidade Federal de Goiás e ele é especialista em questões evolutivas relacionadas à coloração animal. Então agora a gente vai conversar com o Marco. O Marco ele é licenciado em Ciências Biológicas e mestre em Biodiversidade Animal pela Universidade Federal de Goiás. E agora ele está fazendo seu doutorado no programa de Ecologia e Evolução também da Universidade Federal de Goiás. E desde 2014 ele estuda como as cores e seus padrões evoluem nos animais. Marco, muito obrigado por aceitar o convite aí de falar com a gente. Eu que agradeço. Marco, quem está assistindo a gente agora pode estar se perguntando por que é importante estudar cor de bicho? Bom, os animais eles apresentam uma diversidade imensa de cores e padrões, né, que foi evoluindo e foi se aperfeiçoando por milhões e milhões de anos. Mas dois atributos são essenciais, assim, são bem importantes para a pesquisa na coloração animal. O primeiro é as estruturas nanofotônicas que formam o corpo dos animais, tanto a pele quanto pelos e escamas. Essas estruturas formam efeitos ópticos assim, incríveis, sabe? E uma outra coisa que é muito diversa nos animais, um outro atributo que é muito importante, é a diversidade de percepção de cor dos animais. Então, o que é vermelho para mim não é o mesmo que uma ave vê como vermelho, entendeu? Então, a partir desses dois atributos, a gente tem um monte de aplicações biomiméticas e bioinspiradas nos efeitos que a luz causa na pele desses bichos e em como esses animais percebem o mundo à sua volta. Então hoje você já tem assim, produtos como cosméticos, a gente tem câmeras já especiais, sensores especiais, tudo bioinspirado na pesquisa da coloração animal. Então hoje a coloração animal ela não é só uma área onde vou lá pesquisar qual que é a função da cor daquele bicho. Hoje ela tem uma amplitude assim, multidisciplinar, né? Então envolve várias áreas. Ah, legal, ótimo. As diversas descobertas quanto à função das cores nos animais têm influenciado muito, por exemplo, a moda, tem influenciado as forças armadas, né? Você vê que, por exemplo, hoje já tem roupa especial para evitar ataques de tubarão, ou diminuir os ataques de, por exemplo, insetos hematófagos, né? Insetos que se alimentam no sangue. Então você pode ir para campo, por exemplo, com uma roupa já especializada para não ser atacado por insetos, né? A gente também tem roupas especiais para os militares, né? Então, qual roupa camuflada fica melhor num determinado ambiente? Entendeu? E como são feitos esses estudos assim, de cores de animais? Quais as metodologias que vocês usam e tal? Sim, esses estudos vão depender muito da hipótese a ser testada, né? Se você quer, por exemplo, estudar como um animal enxerga o mundo, né? Aí tem uma metodologia já específica para isso. Então, normalmente o pessoal faz lâminas histológicas, né? Estuda quais são as estruturas oculares daquele bicho, e aí emitem comprimentos, raios, né? Feixes de luz em diferentes comprimentos de ondas, para saber se esses comprimentos de ondas são refletidos ou não, se eles forem absorvidos, é que o bicho, né, percebe aquela cor. Isso quando a gente está trabalhando com visão. Hoje, por exemplo, a partir de todos esses tipos de estudos, a gente já tem modelos de visão. A gente já tem modelos de visão para aves, para répteis, para insetos, né? Agora, se você quer testar a função adaptativa de uma cor, aí a gente já está falando mais da minha linha de pesquisa, né? Que é testar a função, a manutenção e evolução dos padrões de cores. E aí, para isso, pelo menos no meu caso, a gente costuma trabalhar com modelos, modelagem 3D. Às vezes a gente imprime, tipo, por que o predador X não ataca aquela aranha? Então a gente imprime a aranha, né, no modelo 3D dela, pinta ela nas colorações lá que ela que é comum na natureza e testa a taxa de predação. Então será qual desses morfos vai ser mais predados, né? Aí a gente usa tanto modelo 3D quanto massinha também, massinha de modelar, a gente usa até mesmo papel. Para fazer esses testes, esses trabalhos, a gente usa um equipamento, o espectrofotômetro, para medir para medir o valor da cor daquele objeto, entendeu? Então assim, o que é cinza para mim não pode ser cinza para outro bicho, mas o comprimento de onda emitido por aquela estrutura vai ter um valor, e é aquele valor que me interessa, entendeu? E aí a gente usa esses valores para fazer os modelos mais próximos possível da realidade, né? Porque
Igual como eu disse, eu posso ir lá trabalhar com a aranha X, ela é vermelhinha em campo, mas não adianta eu pegar um vermelho qualquer e colocar no modelo. Tem que ser o mesmo vermelho daquela aranha. Para isso a gente tem que medir a coloração. Ah, que interessante, interessante. Esse ponto que você falou é muito interessante. Então, assim, se uma cor que é vermelha para mim, nem sempre é vermelha para outro animal qualquer. Sim. E como que funciona isso assim na natureza? Uhum. A cor ela é um processo psicofísico, ela vai depender do contexto, então, por exemplo, vai depender muito da iluminação do ambiente, né? E vai depender principalmente do sistema sensorial do observador, né? Então, alguns animais vão enxergar comprimentos de onda que a gente não consegue enxergar, né? Ultravioleta, o infravermelho, luz polarizada, tá? Então, assim, nós conseguimos enxergar comprimentos de ondas que variam de 400 a 750 nanômetros, né? Então, ondas curtas, como o azul, chega lá nos 400 nanômetros, e ondas longas, como o vermelho, nos 750 nanômetros. E todo o intervalo de 400 a 750 nanômetros é o que a gente vê, é o que forma todas as cores que existem, tá? Nosso sistema ocular tem 3 tipos de fotorreceptores, né? Um fotorreceptor para o vermelho, um para o verde e um para o azul. A mistura do verde, vermelho e azul forma todas as cores que a gente observa na natureza, tá? Só que outros animais vão ter outros fotorreceptores. As aves mesmo, elas têm um fotorreceptor adicional, muitas delas, né? Elas têm um fotorreceptor específico para o ultravioleta. Então, o que a gente vê como branco, às vezes, não vai ser a mesma coisa que uma ave. Ela pode ver uma outra cor lá que a gente não está vendo, entendeu? Agora, as abelhas, por exemplo, elas já têm fotorreceptores sensíveis para o infravermelho, entendeu? Então, toda vez que a gente for fazer estudo com biologia da coloração, a gente tem que saber quem que é o observador, porque tem que entender qual fotorreceptor que ele tem. Nós somos tricromatas, como eu disse, vermelho, verde e azul. As aves tetracromatas, então ela tem o ultravioleta adicional, né? Mas tem bicho que tem 16 fotorreceptores. A gente tem tamarutacas, né? Parece uma lagosta, né? Um animal marinho, 16 fotorreceptores. Então enxerga cores que inimagináveis. E como é que esse bicho percebe o mundo, né? E aí você pensa da seguinte forma, né? Por que as aves enxergam tão bem e os mamíferos não? Isso retrata uma história evolutiva de milhões de anos atrás. Quando havia os dinossauros, então tinha os primeiros mamíferos, os mamíferos eram fossoriais, eram bichos noturnos que viviam debaixo da terra, então eles não tinham tanto contato com a luz do sol quanto as aves já tinham, porque as aves vêm dos dinossauros, né? Então elas passaram por um processo evolutivo, né, um processo seletivo por causa da luz muito mais forte do que a gente, né? Então, como a gente passou depois que os dinossauros morreram, né, os mamíferos começaram a dominar o ambiente terrestre. E aí, por começar a dominar o ambiente terrestre, que a gente começou a ter a maior sensibilidade à luz e poder ver diversas cores, entendeu? Mas as aves já estão há milhões de anos já em ambientes luminosos. Então, por isso que elas veem, por exemplo, tão bem. Tá? É uma explicação só. Legal, legal. E como que uma diversidade tão grande de cores se estabeleceu na natureza? A cor ela sempre tem uma importância na vida do animal? Com certeza, né? Bom, as cores em geral, as cores e seus padrões estão relacionadas com os aspectos mais básicos da biologia das espécies, né? Está relacionada com a sobrevivência, está relacionada com a reprodução, com o forrageamento, né? Que é em busca de alimento. E graças, né, assim, a partir da, por exemplo, seleção natural, né, principalmente a seleção natural, os padrões de cores começam a aparecer. Você vê que, por exemplo, é interessante para uma presa e para um predador diminuírem a detectabilidade, né? Então, às vezes, o predador pode até detectar, mas aí ele pode não reconhecer o bicho por causa do padrão de coloração dele. Então, a coloração está super bem relacionada com isso, né? E o predador exerce uma pressão forte em cima das presas, e vice-versa, né, também. E também pela seleção sexual, né? Você pensar que, por exemplo, muitas araras, a gente pensa nas aves em geral, né, tem cores exuberantes por causa da pressão do parceiro sexual. A fêmea vai preferir o macho que tem a coloração mais azulada possível, né? Ou, isso pensando em aves, mas isso se aplica para diversos grupos. A gente tem até aranhas, né? As aranha-pavão, né? As saltícides, elas também têm uma coloração bem vistosa, principalmente as machos, e isso está relacionado com a seleção sexual, né? A cor, ela codifica a qualidade de um indivíduo. Você sabe se o indivíduo está doente, se o indivíduo está tipo assim, bem para se reproduzir. Então ela tem um papel fundamental nisso. Além disso, muitos animais têm coloração que atraem para a sua volta as suas presas. Isso é chamado de engodo.
Então a gente tem, por exemplo, o louva-a-Deus orquídea. O louva-a-Deus orquídea, ele parece uma orquídea, ele fica nas orquídeas e as abelhas que vão polinizar a orquídea param mais nele do que na própria orquídea, porque ele parece mais a orquídea do que a própria orquídea. Muito bom. Entendeu? Então hoje você sabe que as cores elas desempenham papéis fundamentais na vida de qualquer organismo. Ô Marcos, vamos dar um exemplo pro pessoal, como funciona isso na prática? Ótimo, vamos assim. Então a partir de mutações, né, na população de animais surgem animais com diferentes coloração. Então se a gente pensar, por exemplo, nas mariposas, né, pensando em mariposas. Se surgir uma mariposa que não seja da cor desse tronco aqui e ela viver só nesse tronco, ela vai sumir, né? No caso, ela some da população. Supondo que seja uma mariposinha verde, né? Então, quando uma coloração diferente do comum surge na natureza, esses padrões tendem a sumir porque os predadores conseguem ver bem esses padrões, né? Então aqui eu trouxe 3 modelos de mariposinhas artificiais para dar uma ideia de como é que funciona a seleção natural, né? Aqui eu tenho um modelinho que é marrom, que é basicamente a casca dessa árvore, né, bem camufladinho. A gente tem um modelinho com essas marcas contrastantes, né, a gente chama de coloração disruptiva. Essas marcas elas estão em volta do corpo do animal principalmente, e isso quebra a silhueta, quebra o envoltório do animal. E o predador não reconhece isso como uma potencial presa, pensa que é uma presa que já foi consumida, que já foi desgastada, ou uma presa que está doente. Então ele costuma evitar esse tipo de morfo. E aí a gente tem um morfo aqui que é verde, um morfo conspícuo, né, em relação a esse fundo, bem chamativo. Se a gente pensasse se estivesse numa grama, por exemplo, talvez não seria tão chamativo. Mas pensando aqui na casca da árvore, qual desses três morfos seria mais predado a partir, né, da perspectiva de um predador? É esperado que o verde, né, seja o mais predado. Então, com o tempo, morfos que são verdes vão começar a sumir, começariam a sumir dessa população. E morfos mais parecidos com a casca ou que usam uma outra estratégia de cor ficariam aqui. Tá? Então funciona basicamente dessa forma. O predador seleciona, um predador visualmente orientado seleciona quais os morfos mais fáceis para predar e aqueles mais difíceis, no caso os mais camuflados, vão ficando nas populações. Marco, e tem algum exemplo para dar pra gente do mundo natural, assim, um exemplo mais conhecidos? Bom, eu sempre gosto de falar da listra das zebras, né? Porque a zebra é um bicho, né, icônico pelas listras e tipo assim, pensa da perspectiva sempre do predador, né? Pensa no leão lá. O leão ele enxerga preto e branco, cara. Então, imagina como que deve ser difícil capturar uma zebra no meio daquele tanto, né? Porque elas andam sempre em bandos e todas listradas, e aí tem uma estratégia que chama motion dazzle, que é um movimento de confusão. O predador não consegue determinar a real velocidade daquela presa. A zebra corre tão rápido, né? E ela já é veloz. E por causa das listras, ela fica na cabeça do predador, parece que ela está mais devagar. Então quando ele vai atacar ela, ele erra, né? E a presença de listras é comum em diversas espécies de animais. Então, recentemente a gente publicou uma pesquisa financiada pela CAPES, pelo CNPq, né? Numa revista londrina, uma revista de alto fator de impacto, e a gente trabalhou com camarões. Então, né, tem um grupo de camarões chamado alfos, ou camarões estalos, que eles são conhecidos, e dentro desse grupo você tem espécies que têm listras e espécies que estão sem listras. E aí a pergunta, por que alguns têm listras e outros não têm? De início a gente correlacionou as listras com o uso do microhabitat. A gente esperava que os que tinham listra usavam seu microhabitat de forma mais generalista, ou seja, eles eram encontrados em mais habitats, em coral, em lama, em areia, em alga, e os que não tinham listras eram encontrados mais em locais específicos, e realmente isso acontecia. Mas além disso, uma outra variável que estava relacionada e que era importante para o camarão ter ou não listras era o tamanho. Se o bicho era muito grande, ele não tinha listras. E aí, quando ele era menorzinho, tinha listras. Isso está relacionado com a função das listras no camarão. Quando o bicho aumenta muito o tamanho, ela perde o efeito dela de confusão na hora, como funciona lá nas zebras, né? Que quando ele foge, o predador tende a errar mais, ele não consegue determinar a velocidade correta do camarão. Ele acha que ele está mais devagar, mas na verdade ele está rápido. E aí as listras funcionam bem melhores nesses camarões que são pequenos. E isso permite a eles viver em vários habitats. Então é uma revista, a gente está publicando agora, é um trabalho muito colaborativo, né? A gente fez com um professor russo e um outro professor da UNB. Marco, então, a grande finalidade desse projeto é mostrar a importância da universidade pública, a importância da ciência que é produzida pela universidade pública
Seu trabalho ele é bem fantástico. Obrigado. E você provavelmente é bolsista de financiamento de pesquisa. Sim. Então eu queria que você falasse disso, a importância da universidade pública na sua pesquisa, a importância de se manter esse tipo de condição para o pesquisador continuar atuando. A gente é bem forte em pesquisa, na verdade, né? O brasileiro ele é potente em pesquisa. Só que sem financiamento, até o pessoal do exterior fica, como que vocês conseguem fazer pesquisa de alta qualidade sem dinheiro? E aí, isso é importante porque mostra que a gente é capaz de produzir coisas boas, coisas de qualidade, publicar em revistas boas, como eu estou fazendo agora, às vezes sem grana, sem receber nenhum financiamento do governo. Então, com o financiamento, cara, é possível que a gente encontre muita coisa interessante, pensando da perspectiva de que o Brasil é um país muito rico em biodiversidade. Então, a diversidade de aplicabilidade que a gente pode encontrar, de coisas que a gente pode mostrar como biomiméticas, bioinspiradas na natureza, cara, é imensa. Então, cara, precisa ter financiamento em pesquisa. É a primeira coisa que todo país de forte desenvolvimento, né, de total avançado, eles têm investimento em pesquisa. Então não pode faltar pesquisa, investimento em pesquisa aqui no Brasil. E a gente fica muito triste da parte, né, eu falando assim em nome dos pesquisadores em geral, a gente fica muito triste porque eles estão estrangulando a gente, estão estrangulando a pesquisa brasileira, entendeu? E aí agora é o momento da gente poder reivindicar e mostrar o quanto é produzido, que a gente não faz balbúrdia, a gente está aqui para trabalhar, entendeu? Um trabalho sério e influencia diversas áreas do mundo inteiro. Nossas pesquisas vão estar em livros didáticos, nossas pesquisas vão estar no medicamento que vão ser tomados. Então, cara, é importante, com certeza. E é isso que a gente quer mostrar. Obrigado pela aula, Marco, foi ótimo. E espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, deixem os comentários aqui no vídeo, que a gente manda para o Marco para ele tirar a dúvida. E espero que vocês se inscrevam no canal, continuem acompanhando o projeto. Valeu! Obrigado, gente.